Bom, sejam bem-vindos a esta nossa terceira aula do curso de Filosofia Contemporânea, né, do curso de Teologia para Leigos, do Instituto São João Crisóstomo. Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e estamos aqui caminhando, né, caminhando pela história da filosofia, já indo nesse terceiro momento. Quem não viu as aulas precedentes, né, veja, é para poder entender melhor aquilo que nós estamos aqui falando. Bom, a gente tem visto nessas duas primeiras aulas que a modernidade ela tem início para alguns autores, a gente viu que isso não é bem unânime. é, para alguns autores ela começa ali com Kant, é o Immanuel Kant. Outros vão dizer não, não é com Kant, é com Hegel, que vem depois do Kant. A gente vai falar um pouco sobre ele, né? É com Hegel. O Kant fechou a modernidade, mas é o Hegel quem abre, né? Outros vão dizer não, 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 não é o Hegel, é o Marx, enfim. Então, os autores divergem bastante, mas assim, colocar Kant como ponto de transição é uma ideia muito bem aceita, né? Entre os historiadores da filosofia. Por isso que nós começamos esse curso de filosofia aqui com o Immanuel Kant, né, aqui na contemporânea. E isso vai nos ajudar muito a gente entender agora esse percurso que nós estamos aqui fazendo, né, pela contemporaneidade. Porque muitos dos temas que o Kant coloca na mesa, né, para ser discutidos, esses temas vão perpassar muitas das reflexões filosóficas posteriores, tanto aquelas que reforçam, né, e tentam consolidar mais ainda a visão do Kant, quanto aqueles que vão se afastar. E aí a gente recorda também que o Kant ele está num contexto pós-iluminista, ou melhor, iluminista. Ele está num contexto iluminista, embora ele não seja assim categorizado como filósofo iluminista, né, mas é claro que ele absorve também muita coisa do iluminismo alemão, né, sobretudo na vertente alemã. E aí a gente recorda que o iluminismo tem a sua vertente alemã, sua vertente francesa, sua vertente inglesa, né? Então tem o iluminismo inglês, francês, alemão, enfim, né? Do iluminismo alemão, o Kant é um grande nome, né? Embora ele não é o fundador da filosofia iluminista, mas ele acaba sendo influenciado bastante, né, pelo iluminismo. E aí, gente, vale recordar que quando falamos de iluminismo, estamos falando daquela filosofia das luzes, né? O chamado século das luzes, né? Ali século XVIII, que também é assim classicamente chamado, viu? Século das luzes, ou século da ilustração. Este período em que a confiança na razão, que já vinha amadurecendo desde o racionalismo e do empirismo, ela ganha assim sua plenitude mesmo com o iluminismo. Então, o iluminismo ele é esse tipo de filosofia que apregoava uma confiança irrestrita, né, na razão. E a razão era a luz verdadeira, era a luz natural, né, a luz verdadeira que ilumina e que deve iluminar, né, a humanidade, a sociedade, as relações sociais, a política, o direito, a religião e tudo mais, né? Então, a luz da razão ela é colocada no centro, por isso iluminismo, né? A ideia agora era iluminar através da luz da razão natural, não mais através da luz da fé. E aí é importante a gente lembrar dessa distinção das duas luzes, né? A luz da fé e a luz da razão. No período medieval, a luz da fé e a luz da razão, elas iluminavam juntas. A ideia era essa, né? É que a luz da fé e a luz da razão iluminavam juntas. Porque uma ia iluminar ângulos que a outra não iluminava e vice-versa. Então tinha questões que era a luz da razão quem trazia respostas e tinha outras questões que era a luz da fé quem trazia as respostas. E havia essa complementaridade entre luz da fé e luz da razão, que é o que nós chamamos também do diálogo entre fé e razão. Certo, gente? Então, um diálogo entre fé e razão, muito defendido por Santo Tomás, né? A gente viu Santo Tomás defendendo, né, as duas luzes, a luz da fé e a luz da razão. Lembram que Santo Tomás ele fala, né, eh, dessas duas luzes, né, a luz natural da razão, a luz natural da fé,
como duas maneiras de chegar à mesma verdade, né? São dois modos da mesma verdade. E aí a gente lembra também, eu tinha citado para vocês, né, aquele documento de João Paulo II sobre a fé e a razão, o Fides et Ratio, né? Sempre é bom estar citando ele, o Fides et Ratio, né? A fé e razão, aquele documento em que o Papa João Paulo II defende, né, o diálogo entre a luz natural da fé e a luz natural da razão. Né? Quem não leu ainda, coloque na lista, que isso aqui antes de morrer a pessoa tem que ler, viu? Pensa num livrinho bom, fininho, cheio da pessoa lendo, um negócio realmente maravilhoso. E é aqui, e é aqui na, no prefácio, logo no prefácio, que o Papa diz que a fé e a razão, fides et ratio, constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Isso aqui é sempre bom a gente rever, gente, porque esta é a posição da igreja até hoje, né? Fides et ratio. E lembrando que os documentos da igreja, eles sempre recebem o nome das primeiras palavras que aparecem no texto, viu? Todo documento da igreja é assim, né? Toda carta encíclica, né? As primeiras palavrinhas do texto mesmo é que dá nome ao documento, certo? Então, a fé e a razão, fides et ratio, constituem como que as duas asas, e essas duas asas podem ser entendidas aqui como as duas luzes, a mesma coisa, são sinônimos, né? As duas luzes, a luz natural da fé, a luz natural da razão, pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E aí ele diz, né, ainda, foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de conhecer a ele, para que, conhecendo e amando, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Então, isso está no Fides et Ratio, certo? Só que esta compreensão de que a luz natural da fé e a luz natural da razão, elas caminham juntas, elas se complementam, elas coabitam, né? Uma completa os limites da outra, né? E aí, claro que nessa complementariedade, a luz da fé sempre foi tida como uma luz mais aguçada, né, por ela entrar nas questões metafísicas, né, nas questões transcendentes, né, nas questões teológicas. Então, a luz natural da fé, ela sempre foi tida na tradição escolástica, né, da filosofia escolástica, filosofia das escolas, né, do século 12, 13, 14, né, ali cujos pioneiros são o Santo Anselmo, Santo Alberto Magno e, sobretudo, Santo Tomás de Aquino. Né? Essa luz natural da fé, ela tem um potencial, né, muito mais aguçado do que a luz natural da razão, porque é como que a compreensão era essa: a luz natural da razão, ela tem os seus limites. E os limites, e a gente aqui poderia recortar o Kant, né? Os limites da luz natural da razão é o espaço e o tempo. Né? Então, a luz da razão está circunscrita ao espaço e ao tempo. Agora, a compreensão era a luz da fé, ela vai para além. Né? Ela ultrapassa os limites do espaço e do tempo e entra no mundo espiritual, no mundo metafísico, no mundo de Deus. Compreendem? E esta visão perdurou por muito tempo. Essa visão começa, essa visão começa com São Justino, lá no século II, depois se aprofunda em São Clemente de Alexandria, né, no século III, vocês devem recordar isso, né? Essa visão da fé, do conhecimento da fé como conhecimento profundo, né? E que ultrapassa, vai além do conhecimento natural da razão. Então, São Justino, São Clemente ganha uma sistematicidade em Santo Agostinho e aí nos padres latinos, padres gregos, né? E quando chega em Santo Tomás vai ser o grande sistemático, né, dessa questão de que o conhecimento da fé é um conhecimento verdadeiro.
A ideia é essa, gente. O conhecimento da fé é o conhecimento verdadeiro e mais profundo ainda do que o conhecimento científico filosófico. Essa era a ideia. O problema começa quando na modernidade isso começa a ser questionado. Aí na modernidade, esta premissa que era ponto pacífico, né, entre os pensadores, os filósofos naturais, né, enfim, todo mundo ali, isso começou a ser problematizado. E essas primeiras problematizações começam no período moderno, ali com os humanistas, né, que vão começar a trazer o homem para o centro, né, o ser humano para o centro. Né? Vocês recordam que depois do renascimento cultural da Europa, o movimento humanista, né, o homem vai sendo colocado no centro, né, e ali começa a surgir aquela cultura que chamou-se depois de uma cultura antropocêntrica, né, o homem no centro. Entendem? Então isso foi se aprofundando, né? O homem vai sendo colocado no centro, em termos de cultura, em termos de arte, em termos de literatura, mas também em termos de epistemologia, né? Em termos de teoria do conhecimento, de ciência e tudo mais, né? E aí essa centralização que o homem ele vai ganhando, que o conhecimento, que os limites do conhecimento vão ganhando, né, isso vai começando a ser um problema para aquele diálogo luz natural, luz da fé, né? Fé e razão. Isso começa a ser problematizado a partir da modernidade. Então, se a gente pode colocar assim um registro histórico de quando começou mesmo o problema entre fé e razão, é no início da modernidade, ali século XVI, né, por ali é onde começa, né, os primeiros questionamentos em relação a essa coisa da fé e da razão, né. Claro que a gente pode ver um pouco, disso que eu estou falando um pouco antes, tipo em Guilherme de Ockham, né, a gente viu um pouco que ele também já começa a problematizar isso aí, mas o século XVI, que é o século do humanismo e o século do renascimento cultural, o homem foi trazido tanto, assim, de tal forma para o centro, que o conhecimento do homem produzido por ele nos limites da sua razão começou a ganhar uma importância tal que começou a sobrepor o conhecimento da fé. Então, se no período medieval, gente, o conhecimento da fé estava acima, né, como mais profundo, mais importante, né, como o primeiro e último, ou buscar as causas primeiras e últimas da realidade, no período moderno, nós vamos ter o contrário. Agora, isso vai acontecendo gradativamente, viu? Isso não é de uma hora para outra, não. Isso leva 3 séculos, mais ou menos, né? Então, o conhecimento da fé começa a perder um pouco da sua importância e o conhecimento da razão, o conhecimento da luz natural da razão, começa a ser supervalorizado. E aí correntes, né, que a gente viu como o empirismo, o racionalismo, o ceticismo, né, são correntes que vão consolidar esta ideia, né, de que o conhecimento é da luz natural da razão, este sim é um conhecimento confiável. E isso se torna, assim, uma premissa fundamental e estruturante do iluminismo. Então, o século das luzes, gente, a gente pode colocar aqui assim, um dos alicerces, uma das colunas principais do século das luzes, né, que é o século XVIII, é a confiança irrestrita no conhecimento racional. Vocês podem tomar nota disso aí, escrever para não esquecer. O século XVIII, o século das luzes, pode ser resumido, né, no século da confiança irrestrita no conhecimento racional, como o único conhecimento realmente confiável. Vocês acrescentem isso, viu? Como o único conhecimento realmente confiável. Certo, Graça? Bem-vinda, Graça, Rafael. Agora, gente, vocês imaginem. Agora vocês imaginem como isso não foi problemático para a religião. Né? A religião que
se assenta, né, se fundamenta em um objeto que está para além do mundo, né? Conhecimento religioso, conhecimento teológico, ele gira em torno de um objeto metafísico, que é Deus. Isso se torna um grande problema porque uma premissa fundamental do conhecimento científico é que só se pode provar cientificamente do que for cientificamente verificável, do que for palpável, empírico, né? Alcançável aos sentidos. O que foge disso, assim você não pode lidar. Então, como Deus é um ente metafísico, logo ele não pode estar num laboratório sendo analisado, não pode estar sendo testado em um laboratório. Mas o conhecimento científico só coloca, e sobretudo através do método científico, só coloca como verdadeiro aquele conhecimento que pode ser testado, que pode ser verificado a sua regularidade, que é submetido às etapas do método científico, da observação, da verificação, né, do teste, da hipótese, e tudo mais. E os índices metafísicos fogem disso. Então veja que a ciência moderna ela vai ser uma grande avalanche, assim, nesse sentido eh, em relação ao conhecimento teológico, né, o conhecimento de Deus. Porque ela vai trazer uma outra compreensão de conhecimento. Que o conhecimento, para ser racional mesmo, tem que ser um conhecimento empiricamente verificável. Aí, olha, o conhecimento teológico e o conhecimento metafísico, né, se tornam um grande problema na modernidade, que é este problema que o Kant vai tentar resolver. Que aí a gente viu que a solução do Kant é esta, olha, realmente, o que for delimitado ao espaço, né, ao espaço e ao tempo, disso a gente pode fidedignamente falar. A gente pode provar, a gente pode demonstrar que nós temos a ciência, temos a filosofia natural e tudo mais. Então, o que estiver delimitado ao espaço e ao tempo, isto é objeto da razão. Disso a razão pode se ocupar. Agora, o que ultrapassar, a razão não pode falar nada acerca. A razão não pode negar que haja, porque pode ser que haja, mas também ela não pode produzir conhecimento nenhum acerca disto. Pronto. Este vai ser o limite estabelecido em relação ao conhecimento, sobretudo neste período pós-iluminismo e contemporaneidade, viu, gente? Aí, veja, eu tinha falado para vocês, né, na aula passada, que todas as discussões filosóficas, né, literárias, intelectuais, enfim, tudo isso um dia se torna prática na rua, né? Toda discussão de um pequeno círculo de pessoas ali fechadinho no gabinete, lá em uma universidade, em uma roda de debate lá, né, nos centros acadêmicos e tudo mais, isso um dia vai para as ruas, né? Um dia isso se torna prática política, né? E assim também aconteceu. Essas proposições iluministas, gente, de questionamento do conhecimento teológico, né, do conhecimento metafísico, do conhecimento religioso, isso também se torna, né, um dia uma prática política na rua. Sobretudo quando a igreja começa a ser confrontada, que é algo que vai ser uma constante nesta época contemporânea, é um confronto mais direto à igreja. Então nós vamos ter pensadores que estão ali ainda no finzinho da modernidade, mas já iniciando a contemporaneidade, como Voltaire, né, que é um francês. O Voltaire se escreve Voltaire, né? O Voltaire vai ser um grande crítico da igreja, né? Era um iluminista, né, francês, vai ser um grande crítico da igreja, gente. Muito satírico assim, né? O que ele pode ser sarcástico e crítico, né, com a igreja, ele o foi. Embora dizem que no final da vida, já para dar o último suspiro, o Peste se arrependeu, né? Dizem isso. Mas o fato é que ele realmente não maneirou a mão, não, na crítica, não, viu? O bicho realmente pegou pesado. E veja, essa crítica do Voltaire, e não só do Voltaire, né? Dos iluministas, dos enciclopedistas, né? Dos positivistas, né? Dos materialistas, né? Como um todo, dos céticos, né? Toda essa crítica em relação à igreja, né, à religião, isso se torna prática política, sobretudo, gente, através da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é como que a materialização
prática mesmo, assim, né, empírica, de toda essa discussão e desse sentimento anticlerical que se nutriu, né, nos círculos acadêmicos. Veja que o espírito anticlerical, né, anti-eclesiástico, né, anticristão, ele foi primeiro discutido, debatido, pensado ali, né, nos centros acadêmicos, né, nos salões, né, nos grandes salões franceses, né, de debates filosóficos. Era ali que os caras estavam discutindo as críticas à igreja. Aí um dia isso se torna uma constante, se torna uma prática mesmo política, que é sobretudo, não apenas, mas sobretudo na Revolução Francesa, né, que vai ser uma revolução que vai se voltar violentamente contra a igreja. Né, e isso é só de clérigos, né, monges, frades, padres, foram mais de 30.000 assassinados na França. Isso em um período muito curto, né, muito curto. Vocês lembrem daquelas santas carmelitas, né, que foram decapitadas, aquelas 16 mártires carmelitas, né, que viviam na clausura, a cozinha das irmãs na clausura, né, só rezando, contemplando. Os caras foram lá, levaram as freiras e decapitaram todas elas. Aí veja, isso começou numa discussão política, depois se tornou uma discussão intelectual, depois se tornou uma prática política, compreende, gente? Então, o iluminismo, né, vai ser uma filosofia que vai consolidar toda essa crítica que já vinha desde ali o Renascimento, o humanismo, tal, né, passando pelo empirismo, pelo racionalismo, tal. No criticismo, quando chega ali no iluminismo, isso se torna realmente algo muito forte, muito violento, inclusive, né? Compreende, gente? E aí o Kant, o Immanuel Kant, ele é um dos nomes, né, dessa crítica ao conhecimento teológico, né, ao conhecimento metafísico, entendem? E assim a contemporaneidade, ela vai surgir, veja, aqui isso aqui é bem importante, né, para nós, a contemporaneidade, ela surge com esse desejo de rompimento com o passado. Vocês tomem nota disso aí, viu, gente? A modernidade surge com o desejo de romper com o passado. Compreende, Henrique, Jéssica Errame. Cadê você, dona Jéssica? Se escondeu? E cadê o Rafa, ele que não mostrou a face ainda hoje? E a Graça tá por aí também, né? Aqui, pessoal, o motivo de eu desaparecer às vezes, viu? É gato subindo nas coisas, derrubando tudo, eu tenho que resolver. Não tem problema não, pode deixar ele aí. A natureza sempre é bom quando tá perto de nós, né? É. Então, gente, olha, esse desejo de rompimento com o passado é um desejo que vai se tornando gradativamente generalizado, né, na cultura contemporânea. Desejo de romper com o passado. E isso vai se refletir em vários aspectos da vida, viu? Isso vai se refletir um desejo de se afastar da religião, da antiga organização política, né, das antigas formas políticas, como o absolutismo, né? Como o poder absoluto dos reis. E é onde começam a surgir as primeiras repúblicas, né, democráticas, as independências políticas, né, dos países, como por exemplo Estados Unidos da América, em 1776, depois a própria França, né, em 1789, e aí vai, né? A unificação dos reinos, como a Alemanha, como a França, como a Itália, né? Então, isso vai começar também a gestar toda uma reviravolta política. Porque a ideia era romper com o passado. A ideia é a gente não precisa mais de um rei. A gente não precisa mais. A gente pode se organizar politicamente por nós próprios. A ideia é que começa a surgir essa. Tanto que o Império Austro, o Sacro Império Romano, né, da nação germânica, né, que foi o herdeiro do antigo Sacro Império Romano da nação franca, né, que era um império mais ou menos cristão, assim, né, nos reinos germânicos. Esse império também começou a ser questionado, né, e lá na frente ele também vai ruir. Então, muitas das monarquias, elas começam realmente a cair.
né? Começa-se esse processo de romper com a monarquia, porque a monarquia, ela representa um antigo regime político. Entende? Você ter um rei representa o antigo regime, né? O ancien regime, né? Como dizem os franceses. Então a ideia é romper com isso aí, gente. É romper. Então, aí, ali nós temos a Revolução Americana que vai romper com a monarquia inglesa. E depois do rompimento, né, das 13 colônias, né, que é as 13 colônias que, né, geraram o que hoje são os Estados Unidos da América, né? Aquela revolução vai inspirar várias outras revoluções políticas. Aqui no Brasil chega um pouco mais tardiamente, né? Você vê que a nossa república só chega um século depois, né, disso aí, né? Só em 1889. Quando a república chegou aqui, o mundo todo já era republicano praticamente, né? Bem tardiamente chegou aqui, porque no Brasil tudo chega tardiamente, né? Quando no restante do mundo tudinho já tem, aí chega aqui no Brasil, é um negócio impressionante. Olha, isso foi em relação à política, em relação à Revolução Industrial. Você vê, quando o mundo todo já estava bombando de indústrias e fábricas, aqui a gente ainda estava limpando o mato aí, fazendo as coisas, arrancando milho com a mão para debulhar um por um, era assim. A revolução só chegou aqui, a industrial, 2 séculos depois do que o resto do mundo todinho já tinha, né? É assim, né? E isso é em relação a tudo, viu, gente? As ideias acadêmicas, as inovações, os revisionismos históricos, né? Você vê, tanta coisa da era medieval foi revisado, os preconceitos foram tirados, essa história de Idade das Trevas, de não sei o que, de obscurantismo, tudo isso fora do Brasil já está superado. Aqui no Brasil ainda há quem fale nisso. Porque só chega aqui depois de uns 100 anos. A ideia é essa, né? Isso é. Aí você aí você lê alguma literatura estrangeira para ver como é que o pessoal está debatendo, o que é que está acontecendo, né? Como é que estão sendo os debates fora do Brasil, lá na Itália, né, na França, lá na Alemanha, para ver como é que tá as pesquisas, como é que estão as pesquisas, né? Aí você, veja, aí eu pego, né, me dou o trabalho desgramado de ler tudo isso aí para entender como é que está sendo os debates, foi que se produziu de novo, tal, o que foi revisado, o que foi superado. Aí eu pego, vou debater com alguém daqui e dizer como é que tá, né? O que é que já foi superado, o que é que isso não se deve mais dizer, porque isso aí já está ultrapassado. Aí o cara olha assim para mim, a cara diz, sim, isso é sua opinião. É uma desgraça mesmo um negócio desse. Aí o miserento não lê nada do que está lá fora, né? Do que já tem um século lá na frente já. Aí não lê nada e a pessoa vai dizer para ele, e ele diz que é a opinião da pessoa apenas. É assim, Matheus, você vê. Aí eu digo, não, não dá para você discutir. Você tem que, sei lá, né, ficar zen e pronto, senão você surta. Hoje mesmo eu estava discutindo sobre totalitarismo, né? Regime totalitário, né? Lá na escola a gente estava, na sala dos professores já batendo sobre isso, sobre totalitarismo, né? E aí já vai eu falar de uma vasta literatura, né, sobre isto, né, dos filósofos políticos, né, os teóricos, né, que tratam disso, sobre os regimes totalitários, né, de nazismo, de comunismo, né, de fascista, coisa toda. Aí você vai citando um monte de bibliografia, aí tem gente que diz assim, conheço não. Sim, o problema é seu que não conhece. É porque você não conhece, não é verdade, não? E assim vai. Meu Deus, é um negócio complicado. Entende, gente? Então veja que a contemporaneidade ela vai ser muito marcada por este espírito de rompimento, viu? Uma palavra assim que vai estar muito ali no iniciozinho, século 19, 18, final do 18, início do 19, né? A contemporaneidade filosófica. Uma palavrinha que vai estar muito mesmo ali presente é a palavrinha rompimento. A ideia é romper com os antigos regimes. Aí sejam regimes políticos, veja, é romper com os regimes políticos, né, o poder absoluto dos reis, é também romper com o que se entendeu até então por cultura ocidental. Veja, quando nós falamos, isso aqui é um negócio bem importante, viu, gente? Sobretudo para vocês que estão também aí na teologia, é um negócio bem importante isso aí, viu?
essa coisa de cultura ocidental, essa ideia, né, esse conceito de cultura ocidental, você vai escutar falar muito isso, a cultura ocidental, que é um termo muito comum nos ambientes mais conservadores, mais religiosos, né? Essa coisa da cultura ocidental. Porque essa cultura ocidental, o que é a cultura ocidental? Quem dá uma definição muito boa para a cultura ocidental é o Ratzinger, né? O cardeal Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, né? Ele tem uma definição muito boa, né, para essa ideia de cultura ocidental. Olha, o que o Papa Bento, né, que é um grande autor, tudo que vocês acharem do Bento, vocês leem, viu, gente? Ali é realmente uma mente brilhante, né? O Papa Bento, ele dizia que, por cultura ocidental, deve-se entender o resultado do encontro de três civilizações. Então, para ele, cultura ocidental é o encontro de três civilizações, certo? Vocês tomem nota disso aí que é importante, viu? Cultura ocidental. Então, é o encontro de três civilizações, certo, gente? A civilização. Puxa, aqui é preto. A civilização grega, a civilização romana, a civilização judaico-cristã. Pronto. Para o Santo Padre, o que se chama de cultura ocidental é o que resultou do encontro dessas três civilizações: a civilização grega, a romana e a civilização judaico-cristã. O que cada um alegou para nós, segundo sua santidade, foi o seguinte. Diz, Mateus, antes que eu fale. Eu conheci essa frase, mas eu não sabia que era do João Paulo. E eu estou muito encantado que seja dele. Do Bento, Mateus. Papa Do Bento. Bento, né? É, Do Ratzinger. é o Ratzinger. Ratzinger. É dele. Essa ideia é dele. Perfeito. Claro, assim, que outras pessoas também vão, mas assim, ele dá um acabamento muito finalizado a esse conceito, né? Isso aparece nas obras dele, nos discursos, né? Então, Isso me lembra que você falou logo que o que se debate na academia depois chega no popular. Veja só, que eu conheço a frase, mas é um acadêmico, foi criado por um acadêmico. um acadêmico, exatamente. Um dia chega numa conversa com alguém no meio da rua. É desse jeito. Então, o que é que nós herdamos, segundo o Ratzinger, da civilização grega, gente? A racionalidade, viu? É a nossa grande herança, né? Para o Ratzinger, para a cultura ocidental, uma busca natural da racionalidade. O Ratzinger é próprio do homem ocidental buscar explicações. E viu? Você vê que quando você compara o ocidental com o ocidental ele é muito mais voltado para o conhecimento racional, filosófico, científico do que o oriental. É tanto que a ciência, a revolução científica, ela é toda ela no Ocidente, né? Tem contribuições no Oriente, é claro que tem. Tem produções, é claro que tem. Mas o que produziu-se de ciência no Ocidente é muito mais do que o que produz no Oriente, sem sombra de dúvida, né? E isso não é desvalorização negativa. Tem uma riqueza imensa no Oriente, obviamente que tem. Mas em termos de ciência e método científico, é um negócio ocidental. E isso é uma herança da racionalidade grega. Porque os gregos eles nos acostumaram a gente buscar explicações para as coisas. E isso, claro, faz de nós pessoas menos contemplativas. Você vê que o oriental ele é muito contemplativo. O oriental ele é muito mais simbólico, ele é muito mais voltado ao simbolismo, ao misticismo, né? A mística é muito próprio do oriental. O ocidental ele é muito dissecado nesse sentido, né? O ocidental ele é muito dissecado, ele é muito racionalizado, né? Então, isso é um dos motivos pelos quais a ciência se desenvolveu muito no mundo ocidental. É a nossa herança da racionalidade grega. Bom, ou a gente pode também falar do logos, né? O logos grego, entende, gente? A racionalidade. E da civilização romana, o que é que nós herdamos, segundo Ratzinger?
É o direito, viu, gente? O direito. O professor falou isso já, se eu não estou enganado, na última turma, não foi assim, Eu, no último curso, não foi que a gente teve o de filosofia moderna? Eu acho que foi. pode ter Falou, eu sim. recordo. Falou, É, você lembra, né, Jéssica? Ele falou, eu me lembro, eu acho que ele falou, eu me lembro, que era Ainda justamente tenho, isso. inclusive, anotado. Você não vou dar É, spoiler, deixa ele. então eu já também, que eu depois a falei, gente então fala. completem aí, vai. Diga aí, como é que foi esse negócio? Não, vou dar spoiler não, deixa eu ver se eu anotar para Matheus. Eu vou dizer, então, Vai, fala aí, Jéssica. do judaísmo, né, cristão, foi a moral, não é isso? É, Se eu não me também. engano, foi algo do tipo, assim. Isso, também, boa. Deixa eu logo completar aqui. É a fé e a moral. Bom, essa é a nossa herança, gente. Dos romanos, da civilização romana. Nós herdamos a noção de justiça, do direito. Você vê que o direito ocidental, né, o nosso direito ocidental, ele é muito fundamentado, né, na noção de justiça que vem da civilização romana. Você vê que o nosso grande código de leis no mundo ocidental é o direito romano, né? A gente o direito moderno, né, o nosso direito moderno, ele é muito devedor do direito romano, né? O Felipe é do direito, sabe disso aí, né, Felipe? Quiser falar um pouco sobre isso aí, Felipe? Aí lembrar as aulas lá de história do direito, diga aí alguma coisa. Não, vai ter muito o que falar, não. Na verdade é isso, né? Toda a nossa cultura jurídica vem do direito romano pela colonização portuguesa. Isso. Eu estou até dando uma olhadinha ver se eu acho aqui o curso, né, de direito romano. Esta obra aqui é sobre é um curso de direito romano, né? E como o direito romano influencia o direito brasileiro, né? É uma obra da área do direito, né? Um curso de. E Quem como é o autor? o autor é José Cratela Júnior. Aí ele tem esse curso, ele tem outras obras, né? Da editora Forense. É esse curso de direito romano e como o direito romano influencia o direito brasileiro. E claro, não só o direito brasileiro, né? O direito ocidental como um todo, né? Os nossos códigos de lei têm muito da linguagem jurídica, tanto que até hoje os principais termos do direito são termos latinos, né? A língua latina é a língua jurídica, né? É a língua jurídica, né? Por excelência. É o latim jurídico, latim forense, né, Felipe? Assim, há um movimento no sentido de se diminuir mais o uso desses termos para Exato. democratizar mais o acesso. Né? Que o acesso à justiça passa também pela linguagem. Uhum. Mas ainda há muita... O latinório ainda é grande. Tanto que uma das disciplinas do curso de Direito, ainda em algumas faculdades, ainda é latim, né? Ainda se estuda o latim. Outras já estão pirando, também pela carência de professores, né? Hoje já não tem tantos professores de latim assim. Se alguém aqui gostar de latim, gente, é bom embarcar, porque o mercado tem aí, viu, à disposição. É só embarcar que não vai faltar emprego para professor de latim, né? Até concurso tem. Outra vez teve um concurso aí na FPE para professor de latim. Então, o concurso tem, né? Só falta a gente querer estudar isso aí. Concurso Viu? tem universidade, né? Tem universidades, tem. Uhum. Aqui mesmo no curso aqui das universidades tem o latim, né? O latim jurídico tem. Uma coisa escapou. Latim. Sim, que na Universidade Católica de Pernambuco, até um tempo desse, tinha como matéria eletiva direito canônico. Não sei se existe ainda. Assim, muitas faculdades tinham, faculdade de Direito, né? Na minha época tinha direito romano. Tem Direito Romano, né? Uhum. Porque o direito, gente, o nosso direito, né, moderno ocidental, ele tem muita influência do direito romano e do direito canônico, que é o direito da igreja, né? Tem muita influência. Que por muito tempo, né, no mundo ocidental, quando não se tinha
códigos de leis que usavam o direito canônico mesmo, né? Em cidades se julgava crimes com direito canônico. Houve isso também, né? Você vê que, tipo, nos processos da Inquisição, por exemplo, né? Ali vigorava o direito canônico. E o direito canônico era usado também para questões cíveis, questões criminais. Então, o pecado era considerado também crime de Estado, né? A depender do pecado, era punido civilmente, né? Não só religiosamente, não só uma penitência, mas também às vezes tinha punição civil. E vice-versa, às vezes um crime também tinha uma punição eclesiástica, né? Além de você passar um dia preso, quando soltar, você fazer uma peregrinação até Jerusalém a pés. Pronto, era um negócio assim. Ou subir o monte, sei lá, os Alpes de joelho, um negócio assim. Entende? Porque tinha que fazer as pazes com a sociedade e com Deus. A ideia era essa, né? Então, olha, da civilização romana nós herdamos o direito, né? Os nossos códigos civil, penal, a nossa Constituição tem muito disso, viu, gente? Muito. E eu ainda queria trazer aqui um detalhe, quando falamos de direito, que é o seguinte: o direito, ele também é direito não apenas direito nacional, local, mas também direito internacional, né? Então se fala muito no direito internacional. Tem leis que são de direito internacional, né? Vigora internacionalmente, como por exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é de 1948, agora no pós-guerra. Esta declaração é uma declaração universal, por isso que é declaração universal, porque é uma declaração, né, de lei, né, que deve inspirar todos os códigos de leis nacionais, né, de cada país, inclusive nossa aqui, né? Então as nossas leis, os nossos estatutos, né, nossa Constituição também tem inspiração na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que uma coisa que não se fala é como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como ela tem raízes antigas, né? As raízes, é como se assim, do nada surgiu uma declaração, né? Às vezes o pessoal apresenta como assim, né? Um negócio que veio de Marte e puf, né? Pousou na Terra. Não. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente, ela tem raízes antiquíssimas, inclusive bíblicas. Porque veja que essa ideia de igual dignidade do ser humano, seja homem, seja mulher, né? De igual dignidade, essa ideia de dignidade de gênero é uma ideia bíblica. Isso é uma ideia eminentemente bíblica. Você vê que lá no livro do Gênesis, capítulo 1, né, no versículo 26 a 28, o Senhor diz, né? Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus, ele os criou, macho e fêmea os criou. Essa ideia de que Deus criou o ser humano, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança, isso é o princípio mais antigo que fala da dignidade e de igualdade entre homens e mulheres. É esse verso bíblico, entende? Então isso vai inspirar muito texto lá na frente. Isso é uma ideia, essa ideia bíblica vai perpassando na cultura até um dia ser materializado numa lei, como por exemplo na Declaração dos Direitos Humanos. Mas isso não caiu lá assim do nada, isso já vinha de uma longuíssima tradição de inspiração judaico-cristã, entende? Então na Declaração dos Direitos Humanos, a ideia de dignidade humana, né, tudo isso tem raízes teológicas, raízes bíblicas, né? Enfim, tem raízes que são muito remotas. Claro que não se fala muito disso, que é para não associar a religião, né? O pessoal não quer associar a religião, mas é óbvio que tem, né? Isso tá lá, né? Antes da declaração falar, muito do que de verdadeira declaração fala já está nas Sagradas Escrituras, né? Já está em éticas filosóficas, enfim, já está lá, não tem para onde. Entende, gente? Então, nós herdamos isso, né, de Roma, o direito romano. E da civilização judaico-cristã, nós herdamos a fé e a moral, né? A fé, a religiosidade, né, o sentimento monoteísta, nós herdamos da tradição judaico-cristã. Você vê que, né, é praticamente impossível alguém no mundo ocidental pensar a ideia de um Deus diferente do Deus cristão. É difícil alguém no mundo ocidental, tipo, pensar o politeísmo, por exemplo.
Muito difícil. E olha que não precisa a pessoa nem ser cristão, não, viu? É o fato de ser ocidental. Isso está tanto na cultura, assim, tão entranhado na cultura, que o homem ocidental, mesmo aquele que não está na religião, ele tem, se ele pensar Deus, ele pensa um Deus monoteísta, ele não pensa um Deus politeísta. Entende? Porque isso está entranhado na cultura. Né? Então, veja como isso é forte. Né? É por isso que o Ratzinger diz: ó, isso aqui é uma das colunas centrais mesmo da cultura ocidental. O homem ocidental só se compreende a partir do encontro dessas três civilizações, né? Da Grécia, de Atenas, de Roma e de Jerusalém. E aí ele fala nas três cidades. Né? É a partir do encontro de Atenas, de Roma e de Jerusalém que nós temos o homem ocidental. E sem o encontro dessas três cidades, dessas três civilizações, não podemos falar em homem ocidental. Porque o nosso modo de pensar é este. Mesmo daqueles que querem se afastar. Veja que quando o cara quer se afastar, quer fazer uma contracultura, ele quer fazer uma contracultura contra isso aqui. Olha. Então, o que ele tem como referência para se contrapor é isto aqui. Entende? Veja que quando, por exemplo, a pessoa quer fazer um poliamor, quer contrair um poliamor, né? Que é esse amor com muitas pessoas, né? Então, quando ele quer fazer um poliamor, veja que ele está rompendo com a cultura. Qual é a cultura? A cultura monogâmica do judeu-cristianismo, do nosso código moral predominante. Então, isso chama a atenção, se torna polêmico, porque rompe com o nosso modelo fundamental, que é o modelo monogâmico. Porque no mundo ocidental nós nos acostumamos a que o casamento tem que ser entre um parceiro e uma parceira, e não admite uma terceira pessoa. Veja que ninguém casa assim pensando, não, eu vou dividir o marido, né, com outra pessoa se ela quiser, eu vou dividir a mulher com outra pessoa se ela quiser. Ninguém pensa em negócio desse, né? Você não quer nem que o infeliz chegue perto, vá para lá, cão, vá para lá, né? Você não quer nem conversa, né? Por quê? Porque é próprio nosso pensar que o modelo matrimonial é um amor exclusivo entre homem e mulher. Pronto. É uma relação a dois. Não tem outro modo de pensar. Entende? Então, quando há um afastamento, é um afastamento deste referencial que está entranhado na cultura. Então, veja que muita gente, que mesmo não sendo cristão, não frequentando uma religião nenhuma, mas quando quer casar, ele quer casar no modelo monogâmico, porque é o cultural nosso. Até mesmo, tipo, entre casar e entre pessoas do mesmo sexo. Você vê que as relações, né, entre pessoas do mesmo sexo. Veja que ali o cara busca um parceiro exclusivo. Ou uma parceira. Ele não quer uma coisa generalizada. Com um, com outro, com um, com outro. Não. Todo mundo quer o seu parceiro. Porque é o modelo monogâmico que está entranhado na cultura. Veja que mesmo assim é o modelo monogâmico. Compreendem, gente? Então é por isso que o Ratzinger diz, olha, sem isso aqui não dá para a gente entender o nosso homem ocidental. A gente é isso aqui. É o resultado disso. Seja como alguém que vivencia essa cultura, ou seja alguém que quer fazer uma contracultura, mas o referencial permanece este. Agora, se você vai, por exemplo, para uma cultura oriental, aí o modelo muda. Aí é outro ethos cultural, gente, é outra coisa. Então, se você vai, por exemplo, para uma sociedade árabe, por exemplo, a coisa mais estranha é pensar o modelo monogâmico de um homem só ter uma mulher. Isso é um negócio muito estranho. Porque o normal é o homem ter várias mulheres. Entende? Então, o que para nós é um absurdo, para eles é o normal, é a regra. Porque é um outro ethos, é uma outra matriz cultural, civilizacional e religiosa. E geralmente as religiões, são elas que fundamentam o ethos cultural daquele povo. Geralmente é a religião. Então, em nosso caso, é o judeu-cristianismo. Sobretudo o cristianismo, né? É quem fundamenta o nosso ethos cultural e moral. Nas nações asiáticas e norte-africanas, ali em que predomina muito o islamismo, a matriz religiosa é o islamismo. Então, o código moral que vai ser muito comum, vai vigorar assim, naturalmente, é o código moral islâmico, né? E para o qual a monogamia é algo estranho. O comum é a poligamia. Aí, veja, é uma outra matriz, é um outro modo de pensar.
Então, se para a mulher aqui, a mulher ocidental, pensar o seu marido ter uma outra mulher, e isso já deixa ela perturbada, ela já quer matar o ele ou ela, né? Para a mulher oriental é super normal. Entende, gente? Aí vai ter um gaiato na história que diz: o Chapo é bom, no Oriente é bom, rapaz, no Oriente o negócio é melhor. Uma vez eu falando sobre isso, teve um gaiato que disse: o Chapo no Oriente o negócio é melhor do que aqui. Ele vai ter os prós e ter os contras, não vai nessa onda não, viu? Entende, gente? Então isso é ethos cultural, né? Isso é o ethos cultural. Compreende, gente? Perguntas, comentários sobre isso. Bom, então vamos lá tomar um cafezinho ligeirinho de volta já já, tá certo? Até breve.